E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e este é mais um vídeo do canal Codificando com o Gabriel. E neste vídeo a gente vai aprender sobre tipos de funções, e que no caso é aquele int que tem no início de funções, int main. A gente vai aprender o que é aquilo e o motivo da gente criar outras funções. A gente vai aprender tudo, o que são as funções e tal. Vamos criar um novo projeto. Console, linguagem C. Aula 14. Aí, próximo e o computador é esse. Opa! O compilador era esse daqui. Agora, vamos começar o vídeo aqui falando sobre o que é esse tipo aqui que fica atrás desse mar. Primeiramente, na verdade, o que são funções? Isso daqui, esse main, é uma função. Funções, quando você tem muitas coisas no seu código, você pode separar em funções. Tipo, você tem um jogo onde o código tá todo bagunçado, que você olha pro meio do código, tem um código do personagem, do seu jogo andar, aí lá no final tem o de pular, aí depois tem o dos inimigos, é tudo uma bagunça. E você pode separar em funções, né? Função do personagem andar, função do personagem correr. E aí a gente separa códigos. E aí a gente executa essas funções como um comando. Tipo, a minha função se chama correr, eu vou executar igual esse printf, só que com o nome Opa. Eita. Correr. Aí o nome da função que você criou e os parênteses. Mais pra gente, a gente vai ver os parâmetros, que é o que a gente coloca dentro dos parênteses. Mas por enquanto a gente só vai usar os parênteses mesmo, vazios. Então, aí a gente criaria essa função e colocaria aqui. Outro motivo da gente usar funções é repetir no código. Tipo, você tem... quando o seu personagem está em tal posição, ele tem que executar tal animação. Isso repete várias vezes no seu código em várias posições diferentes. Você pode criar uma função que recebe uma posição e aí ela executa uma animação, tipo animar posição. E é muito bom a gente não criar variáveis com cedilha ou, enfim, nem funções, nada com esses tipos de caracteres. Então a gente vai criar função. Animar posição aqui, parênteses, e aqui a gente passaria tipo uma posição x e y, por exemplo. E aí essa função ela faria executar executar a animação quando tiver nessas posições x e y do jogo. E as funções ajudam a gente, então as funções ajudam a gente a organizar o código e a repetir o código e evitar repetir várias vezes um comando enorme do que simplesmente colocar apenas um comando. Então, isso são funções. Aí, todo programa C, ele precisa ter uma função chamada main. O compilador, que é o que lê o código e compila pra gente para linguagem de computador e linguagem de máquina, e ele executa. A gente viu isso na introdução à linguagem C, na parte lá de compilador, linguagens compiladas. E ele vai converter isso para linguagem de máquina. E aí ele vai sempre
a única função que ele vai executar sozinha, sem precisar ser chamada, é a função main. Então, todo o programa, se você tiver uma função que não seja main, ele não vai executar nada. Ele executa a função main e aí as outras funções você pode chamar na função main. Ou, tipo, nessa animar posição pode ter dentro dela uma função chamada animação e fazer um código lá para verificar se o usuário está em tal posição. Mas você tem que chamar elas. A função main não, simplesmente executa sem você precisar ser chamado. Então, e voltando aqui, esse int, ele é o tipo de retorno que a função vai dar. Esse retorno 0 aqui, a gente coloca para dizer que o programa ele chegou até o final. Então, essa função vai dar erro porque ela não existe. Opa. Mas é para a gente ver aqui que ele vai dar o retorno 0 e que ele chegou até o final do código. Ele executou código, todo o código. E se eu quiser aqui colocar essa função float, short, qualquer char, qualquer um desses valores, ele sempre vai traduzir para o int. Por quê? Porque a função main, ela sempre retorna 0 para o comando ter terminado com sucesso e diferente de 0, né, para comandos que não terminaram com sucesso. E então a função main ela é só int, entendeu? Se eu tentar colocar aqui char e colocar aqui g, ele vai traduzir para um inteiro. Como a gente explicou naquele vídeo, os números eles são letras, quer dizer, as letras do char também são números. Então aqui nesse caso, se for 71, ele retornou com sucesso. Mas aí a gente geralmente deixa em int. E a gente também tem um tipo que a gente não viu aqui, mas ele se chama void. Obviamente não vai funcionar aqui, né? Porque a função main é só int. Mas a gente tem o void, que a função void, ela significa que não precisa retornar nada. Então, mas aqui não vai funcionar, porque se eu retirar o retorno, ele de qualquer jeito vai dar o retorno, né? Porque a função main é sempre int. Agora, vamos criar aqui uma função. Vamos colocar aqui int. Vamos criar uma função chamada soma. A gente coloca do mesmo jeito que está o main ali. Parênteses e chaves. E vamos criar uma função aqui. Ela vai retornar 0. E vamos criar uma função que exiba 1 mais 1. Ou seja, quando eu executar essa função, ele vai escrever 1 mais 1, ou seja, 2. Faltou o ponto e vírgula aqui. E agora essa função, ela vai escrever 2. E o bom é que agora eu posso chamar essa função quantas vezes eu quiser aqui, ó. Chamei ela aqui 5 vezes. Ele vai escrever 5, 2. Eu até posso colocar aqui um Ctrl+N ou Ctrl+T pra gente ver melhor, né? Que é o espaço de tab. E a gente vê aqui melhor que 5 espaços. Agora, a gente já viu aqui como chama uma função. E a gente tem um tipo aqui chamado void, que é o que não retorna nada. Ou seja, o tipo void ele não vai retornar nada daquela função.
Realmente a função main é só o int mesmo, é int main. Mas outras funções a gente pode usar o pode. E mais pra frente a gente vai ver, talvez daqui 2 vídeos a gente vai ver para que serve o retorno, né? Como que se usa o retorno, né? Para que a gente usa ele? Mas primeiro, vamos ver aqui os outros comandos, tipo parâmetros, que coloca aqui no parênteses das funções e tal. Bem, aí a gente pode criar uma função de várias coisas. A gente pode criar uma função de soma. A gente pode, na verdade, a gente pode criar uma função chamada nome e essa função. Então é scanf a gente precisa ter uma variável. A gente pode criar uma variável aqui mesmo, uma variável pública, né? A variável pública, se eu criasse aqui fora, sem estar dentro de nenhuma função, eu posso usar ela tanto aqui, tanto aqui. Mas como a gente só vai usar no nome, vamos... Na verdade, vamos criar uma aqui. Nome não, é nome inicial, né? Char inicial Agora, vamos separar as variáveis das funções. Vamos criar outra função void aqui, chamada idade. Posso tirar esse tanto de soma aqui. Vamos criar o int idade. Como já tem uma função chamada idade, isso pode dar um erro. Vamos chamar as funções com inicial minúsculo. Porque já tem uma função chamada idade e chamar uma variável assim pode dar algum erro. Ok. E agora a gente pode criar outra função chamada exibir usuário. E aqui dentro a gente dá um printf, scanf, Ctrl+N, Ctrl+N, só para separar esse desse. Desse daqui eu vou dar 2 espaços. Na verdade, eu posso fazer isso daqui lá no código, sem entrar nas funções. Porque se eu quiser mudar a ordem depois, eu preciso mudar as funções. E as funções servem mais para ajudar, né? Vamos colocar aqui. Seu usuário. Idade. Nome. Idade e o nome é Char. E aqui a gente coloca idade e nome. Calma aí, é inicial. Falei errado. Inicial do nome. Agora, a gente pode utilizar essa função aqui. Primeiro, a gente pode usar a função para a pessoa digitar. Como começa a idade, aqui eu vou pedir para começar a pessoa digitando a idade. Eu vou dar um printf para separar ele perguntar da idade do inicial do nome. Aí aqui eu vou dar o printf
e vou separar 2 vezes. Aqui eu acho que ficaria legal, então Ctrl+T. E aqui separar uma vez só. E agora eu coloco exibir usuário. Agora a gente executa. E agora a gente executa. Ele não funcionou. Lembram que... Ah, é. ScanF. A gente precisa colocar... Aqui eu tinha esquecido desse detalhe. Inicial do nome é C. E aí a gente executa. Válido. Aqui. É vírgula. Primeiro, a idade 12. A inicial do nome não foi. A gente coloca um espaço aqui para ele ignorar o Enter. A gente coloca 12. Gabriel. Seu usuário. Idade 12. Inicial do nome. Ah, eu coloquei Gabriel. Inicial do nome é G. Então, é isso. Ele inicia com as variáveis. Aí, no idade, ele define o valor da variável idade. No inicial, nome, ele define o valor do... Vou até colocar um espaço aqui. Da variável char. E aqui no exibir, ele exibe tudo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e comentar o que estão achando da playlist ou do vídeo. E tchau!